No vídeo de hoje nós vamos nos concentrar em 3 assuntos. O principal, que vai ser o primeiro, diz respeito à manutenção da Selic em 13,75% pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central. Segundo ponto vai dizer respeito também aos bancos, mas não ao Banco Central, os bancos privados, que vão ter que pagar PIS e COFINS sobre a sua receita. Uma alta da carga tributária definida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, e isso vai impactar alguma coisa na nossa vida, vai sim. E o último assunto diz respeito ao agronegócio brasileiro. Mesmo com redução de custos, a queda do preço global do milho está fazendo com que as lavouras que estão sendo colhidas agora, especialmente no Centro-Oeste, amarguem com prejuízo. E isso é uma coisa já advertida por esse canal a respeito das inseguranças no futuro do agronegócio. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, na segunda-feira eu estava tendo uma excelente conversa com o brilhante jornalista Armando Burdi na RDC TV, nós estávamos ao vivo, onde conversávamos a respeito de vários aspectos da economia brasileira, perspectivas. Até que ele questionou, e quanto à questão da definição da Selic entre terça e quarta-feira? Qual é a sua opinião? Eu disse para ele, a minha resposta foi, olha, eu não posso fazer previsões, não tenho condições sobre decisões humanas. Mas se eu tivesse poder de voto nessa reunião do Conselho de Política Monetária, a minha opção seria pela manutenção da Selic em 13,75%, lamentavelmente. E aí, nessa mesma linha, o Copom, sim, decidiu, nessa última quarta-feira, manter a Selic no patamar estável, elevadíssimo, é verdade, mas vamos explicar por que isso está acontecendo, por que os juros não caem. Primeiro lugar, no ano passado, ainda sob o governo Bolsonaro, eu fui um ferrenho opositor àquelas altas de juros que estavam promovendo, porque naquele momento a inflação existia por motivos externos ao Brasil, vamos recordar, preço do petróleo estava lá em cima, assim como uma notória inflação do setor de alimentos e semicondutores, e isso aí é mercado mundial. A economia brasileira não tem como reagir de maneira contundente a isso, então, aumentando os juros ou não aumentando, o resultado seria mesmo. As pressões inflacionárias seriam insensíveis a um custo do dinheiro maior. Mas como eu previa, a inflação não cedeu pela alta de juros naquele momento, e sim pela redução do custo fiscal dos combustíveis. Vamos lembrar que em junho foi votado no Congresso Nacional uma proposição de reduzir ICMS e outros impostos sobre gasolina, diesel, etanol e até gás de cozinha, e isso impactou sim na inflação, que voltou a crescer depois de estabilizar o impacto dessa queda tributária. E naquele momento eu dizia, olha, vamos reduzir juros. Aí mudou o ano, mudou o governo, e os novos donos do Poder Executivo Nacional, pelos próximos 4 anos, a partir de janeiro último, vinham com uma proposta bastante clara de aumentar gasto público, aumentar impostos. E isso, gente, é inflacionário. Aí eu tive que mudar de ideia em relação aos juros. Se nós não tivéssemos algo para segurar esse aumento de gasto público que estava muito claro que iria acontecer e pelo jeito está acontecendo, a inflação brasileira iria disparar se não tivesse algum mecanismo de contenção. E, como se diz na política monetária, para conter a inflação, só juros altos. Juros altos fazem com que as pessoas não gastem, economizem e provoca assim uma hecatombe na atividade econômica. Mas é o preço que tem que se pagar por essa questão de, eu vou dizer claramente, irresponsabilidade fiscal. No momento em que o governo federal gerar a confiabilidade que não vai fazer gastos extrapolantes acima das condições do erário público, essa taxa de juros pode e deve cair. Mas o que nós estamos vendo? Agora em junho vai ter um repique inflacionário já por conta da reoneração dos combustíveis via ICMS. Além do mais, o governo federal está insistindo nessa ideia de reforma tributária baseada no seu arcabouço fiscal, unificação de impostos com alíquotas maiores, e sempre quando se paga mais impostos, o impacto inflacionário é elevado. Pagando mais IPI vai sumir, vai virar IVA, que tende a substituir ICMS, IPI, ISS e vários outros impostos. Está muito claro que vai haver um aumento dessa carga fiscal e isso é inflacionário até que se estabilize, até que o impacto se dilua. Mas enquanto isso está acontecendo, ou está em fase de se definir se vai ou não acontecer, é realmente
irresponsável mexer na taxa de juros para baixo, porque isso aí tende a ativar a inflação, e ativando a inflação nós vamos viver aqui no Brasil o pior dos mundos, que é hiperinflação com estagnação da economia. Mais ou menos o que nós estamos olhando nesse momento, mas em menor grau, acredito eu, com o que está acontecendo na Venezuela e Argentina. Então, nesse momento, eu acredito que Roberto Campos Neto e todos os membros, componentes do Copom, estão cobertos de razão de manter a taxa Selic em 13,75%, apesar de todos os protestos públicos e privados com relação à oposição desses juros elevados. Sim, eles estão elevados mesmo, já estão provocando recessão, mas pior que recessão é inflação fora de controle, porque aí se perde a noção do valor das coisas. Então, vou deixar bem claro, parabéns ao Banco Central pela decisão que tomou. Eu não gosto dessa decisão, mas ela lamentavelmente é necessária. Falando em decisão sobre juros, vocês sabiam que o custo do dinheiro aqui no Brasil, ou seja, o juro que a gente paga no sistema financeiro, deve aumentar? Por que eu estou dizendo isso? Olha só, gente, ainda na semana passada, o Supremo Tribunal Federal formou maioria, ou seja, tomou uma decisão de tributar PIS, COFINS da receita dos bancos. É óbvio, gente, se aumenta o imposto sobre as instituições de crédito, que são muito poucas aquelas que realmente dominam o mercado brasileiro, evidentemente isso aí vai ser repassado aonde? Para os juros contratuais que cobram de você, de mim, das empresas, de qualquer um, por fazer empréstimos, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Não tem outra saída. Então eu vejo o seguinte, já que o Supremo Tribunal Federal tirou a sua venda de cego para fazer justiça, está tomando posições políticas, essa decisão política do STF vai sim alavancar ainda, vai sim aumentar mais ainda os juros que nós pagamos aqui no Brasil. E não é só a Selic. Vamos lembrar o seguinte, a Selic está em 13,75%. Se você vai usar o limite negativo que você tem na conta do chamado cheque especial, a gente não usa mais cheque, mas a expressão ficou, ou então o rotativo do cartão de crédito, você está pagando atualmente em torno de 400% ao ano. Isso é muito, mais de 14% ao mês, e isso tende a aumentar com essa medida. Assim como empréstimos com juros mais razoáveis para aquisição da casa própria, um veículo, ou até compra de máquinas e equipamentos para as empresas, esse PIS/COFINS que vai ser cobrado no faturamento dos bancos vai estar lá na sua continha, você que paga essa alta tributária. Como falaria a minha mãezinha, Dona Luísa Saltistarosta, e tenho dito. E finalmente, como último assunto, por falar nisso, antes disso, não se esqueça do seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos ou inimigos, se não gostar do que está sendo dito, e ainda mais, quem não é inscrito no canal, é só clicar ali no link, se inscrever, que vale a pena. Você vai ter muita análise de informação, não só de economia, mas também de tecnologia e política, um tanto quanto fora de curva. Mas eu não estou aqui para falar de forma autoritária, eu não sou o dono da razão. A minha principal missão com o canal Fora de Curva é sim antever o que vem por aí, antever um pouco o futuro, mas não com bola de cristal e sim com dados econômicos, causas e consequências de decisões humanas também, mas também fazer com que as pessoas questionem não só o que eu falo, mas tudo que está sendo falado por aí. Sem questionamento não há evolução, não há ganho de sabedoria. Mas vamos então para o último assunto do vídeo de hoje, que diz respeito ao agronegócio brasileiro. Bom, no Centro-Oeste, especialmente no Mato Grosso, está correndo a safra de milho e tem alguns pontos positivos, mas outros negativos. Do lado positivo, os custos de produção efetivamente caíram, 0,72%. Não é muito, mas não podemos dizer que não seja um fator positivo. Mas pelo outro lado, o que aconteceu? O preço da saca do milho caiu muito no mercado internacional e, consequentemente, do Brasil. Para ter uma ideia, gente, o preço médio de venda está em torno de R$ 32, R$ 33 por saca. O ponto de equilíbrio, ou seja, quando uma lavoura não tem lucro nem prejuízo, é mais ou menos em torno de R$ 42, R$ 43
também por saca, ou seja, o produto está 23% abaixo do custo de produção. O que significa isso? Prejuízo na lavoura. Situação similar deve estar acontecendo com a soja, e isso eu já havia advertido lá no início do ano, que o cenário agrícola pós-pandemia, especialmente no Brasil, era muito desafiador. Ou se aumenta muito a produtividade para conseguir reduzir mais ainda o custo, ou as lavouras atuais vão ter prejuízo, vão deixar de ser não competitivas, mas não vai ser tão fácil vender, porque no período da pandemia, em função do isolamento, do fica em casa, desabou a produção agrícola de muitos países, especialmente da Europa, grandes importadores, e segurança alimentar é prioridade para qualquer país. Por exemplo, um Japão que fica numa ilha que tem pouca terra arável. Se, por exemplo, há um bloqueio de fornecimento alimentar naquele país, que é um dos mais ricos do mundo, em 3 meses eles estão na miséria. E dentro de um quadro desses, a maior parte das nações, especialmente as com mais dinheiro, os países ricos, fazem tudo para subsidiar a sua produção interna, para não depender do fornecimento externo, especialmente em períodos de fragilidade, como foi a pandemia, ou como pode vir a ser, por exemplo, caso essa guerra entre Rússia e Ucrânia se estenda além de limites ainda mais indesejáveis. Então, nesse meio tempo de 2020 para cá, foram desenvolvidas muitas novas tecnologias, especialmente na Holanda e em Israel, para aumentar a produtividade agrícola dentro de pequenas propriedades, para haver um suprimento alimentar que não coloque os países, como eu falei, especialmente europeus, em tão elevado risco de segurança alimentar. E aí, fornecedores como o Brasil, como é que ficam? Correm um sério risco de perder mercado, ainda mais porque se gera novamente um cinturão de proteção tarifária para produtos importados, exatamente para incentivar os agricultores locais a manterem sua produção, aumentarem sua produção, no sentido de assegurar que, nesses períodos sensíveis, não falte comida para a população. Qual é a saída, então, para o agronegócio do Brasil? Primeiro, continuar investindo em aumento de produtividade, mas também em agregação de valor ao seu produto. Se existem exceções no comércio mundial via Organização Mundial do Comércio, OMC, no que diz respeito ao trato do comércio de produtos primários, a questão da indústria é bem diferente. Nós não podemos exportar livremente, sem restrições. Vamos imaginar grão de milho, frango cru congelado para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha. Mas se nós industrializarmos esses frangos que vão nascer e crescer se alimentando das rações de milho e soja produzidas aqui no Brasil, pegamos após o abate, criamos pratos especiais com temperos, embalados, etc. e tal, isso é produto industrial e não tem regras, pelo menos fortes agora vigentes, para o cerceamento de produtos industrializados. Então, o caminho do agronegócio aqui do Brasil é, sim, contínua melhoria tecnológica, que já está acontecendo, mas também apostar e investir mais no processo de industrialização, enriquecendo a nossa cadeia produtiva. E com isso o Brasil ganha mais dinheiro, mais competitividade. É melhor olhar isso agora do que esperar uma nova crise que talvez já esteja acontecendo ao nível do setor primário. Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, repito, não deixem de colocar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal, assim como compartilhar esse material com a sua rede de contatos. E para quem ainda não é inscrito no canal Fora de Curva, seja muito bem-vindo. Gente, um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau.